Ouça agora uma palavra de fé com o Padre Monteiro, no Momento da Palavra. Momento da Palavra, o Senhor tem trazido ao nosso coração sempre uma palavra que transforma, uma palavra que motiva, uma palavra que amplia a nossa vida espiritual. Durante todo esse mês de agosto, nós estamos trazendo histórias vocacionais na Sagrada Escritura, conhecendo história de homens e mulheres que foram, se deixaram tocar pelo Senhor. Foram convocados para a seara, para o anúncio do reino de Deus. E hoje nós vamos meditar um texto do livro do Êxodo, capítulo 3, versículos de 1 até o versículo 6. Vamos meditar Êxodo, capítulo 3, versículos de 1 ao versículo 6. Vamos conhecer hoje a vocação de Moisés. Moisés era pastor das ovelhas de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Certo dia, levou as ovelhas deserto adentro e chegou ao monte de Deus, o Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés notou que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então pensou: vou aproximar-me para admirar essa visão maravilhosa. Como é que a sarça não para de queimar? Vendo o Senhor que Moisés se aproximava para observar, Deus o chamou do meio da sarça: Moisés, Moisés. Ele respondeu: aqui estou. Deus lhe disse: não te aproximes daqui. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é chão sagrado. E acrescentou: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés cobriu o rosto, pois temia olhar para Deus. E o Senhor lhe disse: eu vi a opressão de meu povo no Egito. Ouvi o grito de aflição diante dos opressores e tomei conhecimento do sofrimento. Desci para libertá-lo das mãos do egípcio e fazê-lo sair desse país para uma terra boa, espaçosa, onde corre leite e mel. Palavra do Senhor para nós. É sempre uma bênção poder escutar a palavra de Deus. Quando ela entra no nosso coração, ela nos qualifica no seguimento a nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estamos conhecendo, a vocação de Moisés. E em cada história vocacional, nós vamos também nos identificando. Porque o Deus que chamou Abraão, que chamou Moisés, é o mesmo que continua nos chamando, porque a sua obra de amor e de misericórdia continua presente em todos os tempos da história, porque a palavra de Deus nos diz que a sua misericórdia é sem fim, a sua misericórdia é infinita. Nós encontramos hoje a figura de Moisés. Moisés na essência da sua vocação, recebe a missão de libertar o povo que estava oprimido no Egito e conduzi-los à sua terra de origem, a terra onde jorra leite e mel, a terra prometida, que Deus já havia dado a esse povo, a Abraão, onde Abraão constituiu, todo esse povo, toda essa nação, chamada depois de Israel. E Moisés tem essa missão muito concreta de ir no Egito e libertar o povo que está lá sobre o domínio do Império Egípcio, vivendo de maneira escravizada, onde perderam completamente a dinâmica do seu contato com o sagrado. Quando Deus chama Moisés no Monte Horebe,
Deus coloca pontualmente no coração dele essa missão. Vocação tem tudo a ver com missão. Por trás de cada vocação se esconde também uma missão. Quando Deus nos chama, ele ao mesmo tempo nos envia. Ele coloca sobre nós a missão, e é uma missão sempre de restauração. A missão que Deus nos concede é sempre uma missão de produzir vida na vida das pessoas. Essa é nossa grande missão, de irmos ao encontro. Então, não pode haver vocação fechada em si mesmo, trancada em si mesmo. A vocação é sempre um chamado para o serviço ao outro. A gente precisa entender isso de maneira muito clara, por isso a importância de percebermos a dimensão da vocação na Sagrada Escritura, e ela vai nos revelar exatamente isso. A vocação, ela é sempre um serviço para o outro. Eu não posso me tornar um vocacionado, um consagrado, um sacerdote, um religioso ou uma religiosa fechada em mim mesma, trancado em mim mesmo. Não. Quando eu me coloco a serviço do reino de Deus, o Senhor vai sempre me enviar a alguma situação da vida. Ele vai sempre me colocar diante de uma realidade de sofrimento e de dor, com a finalidade de apaziguar, né, de reconstruir, né, aquele espaço e aquela situação. Então, Moisés recebe essa missão de Deus, de libertar o povo que está oprimido. É claro que quando nós recebemos o chamado de Deus e quando Ele coloca nas nossas mãos uma missão, né, o primeiro sentimento que bate dentro de nós é o medo. Nós somos assaltados pelo medo. Nós temos medo de não conseguir cumprir, nós temos medo de não dar conta, nos achamos tantas vezes que nós somos incapazes, que nós não temos as qualidades suficientes, mas quando Deus chama, é preciso que nós entendamos. Na vocação, não é a minha própria força, não é fundamentado na minha própria força. Eu não sustento a minha vocação com a minha própria força. Eu preciso entender que como um vocacionado, um consagrado, como sacerdote, eu sou assistido pela graça de Deus. O que me faz perseverar no caminho da minha vocação, o que me faz todos os dias responder de maneira generosa o apelo de Deus ao meu coração, não são as minhas próprias forças, não é a minha sabedoria turva, mas eu sou assistido pela graça de Deus. É a graça de Deus que me fortalece, é a graça de Deus que vai me assistindo. É importante que a gente tenha clareza disso, para que nós não achemos que é pela nossa própria capacidade ou pelas nossas próprias forças que nós vamos realizando o projeto de Deus, que nós vamos realizando a nossa missão. Quando a gente acha que é pelas nossas próprias forças que nós alimentamos a nossa vocação, nós vamos ficar pelo caminho, porque nós não temos, de fato, as capacidades suficientes para os projetos de Deus. É por isso que nós somos assistidos pela sua graça. Quando eu compreendo que eu sou assistido pela graça de Deus, aí tudo muda. Porque eu vou me deparar com os meus medos, mas ao mesmo tempo eu vou reconhecer que quem me assiste é o Espírito de Deus. Então isso vai me dar o quê? Isso vai me dar segurança. Isso vai me dar qualidade para que eu não deixe que o medo interfira na minha resposta ao Senhor, na minha generosa resposta ao serviço do Senhor. É isso que nós vamos encontrar na figura de Moisés hoje, no texto do Êxodo, no capítulo 3. Moisés confia na assistência de Deus. Quando ele é enviado, de volta para o Egito, para tirar o povo, Moisés inicialmente se sente incapaz, mas Deus diz para ele, de uma maneira muito clara: sou eu que conduzo, sou eu que estou à frente. Olha que coisa interessante. Na nossa vocação, é Deus que está sempre à frente. Então, eu não preciso ter medo. Você não precisa ter medo.
A graça de Deus é muito mais valiosa para nós do que os medos, do que os nossos projetos humanos, do que as nossas comodidades. Nem se conta, como a palavra de Deus, a glória que nos espera. Nós não conseguimos, né? Nós não conseguimos comparar quando nós temos a coragem de deixar que a palavra de Deus seja clara dentro de nós. Quando eu tenho a coragem de responder o apelo do Senhor, pode ter certeza, Deus tem muito mais do que o mundo pode te oferecer. Porque às vezes, quando a gente se depara com o chamado de Deus, a primeira coisa que a gente traz na memória é o nosso trabalho, a nossa família, os nossos sonhos, os nossos projetos. Mas eu quero dizer para você nessa manhã, que está me ouvindo ou está me assistindo, o que Deus tem para nós nem se compara ao que o mundo pode nos dar. O Senhor nos leva a situações e lugares, a uma maturidade que o mundo jamais vai nos levar. A nossa vocação, ela produz um processo de humanização em nós que nenhuma universidade é capaz de produzir, que nenhuma ciência é capaz de construir dentro de nós. Então não tenha medo de responder aos apelos de Deus ao teu coração. Como vai se dar? Moisés também não sabia. Abraão também não sabia. Isaac e Jacó também não sabiam. Mas eles se entregaram. Eles se deixaram conduzir. Nós não precisamos saber para responder. Nós precisamos apenas responder. Quanto mais a gente pergunta, mais distante da resposta nós vamos ficar. Então, não se questione, não se pergunte como vai se dar, como vai ser sua vida, se você der esse passo, o que é que vai acontecer? Não se preocupe com isso, porque quem conduz a tua vocação é o Espírito de Deus. Então ele vai te levar aos melhores lugares, ele vai te levar, ele tem o melhor para você, ele vai te levar a um processo, né, de amadurecimento, ele vai te levar a um processo de aprimoramento da tua vida humana que o mundo não tem para te dar. Então não tenha medo. Você que está me escutando agora, que sente dentro do teu coração o apelo de Deus para dar um passo a mais na tua vocação, mas você se prende, você tem medo, você está muito ainda segurado às coisas materiais, né, de que maneira você vai viver, como as coisas vão acontecer, que isso tem te impedido de você dar um passo concreto na tua vida. Eu quero desmistificar hoje, e eu quero fazer, né, eu quero ser voz de Deus nesse momento ao teu coração, para dizer: não tenha medo, deixe-se conduzir pelo Senhor. E você vai perceber que Deus vai sempre abrindo caminhos, né, nas dificuldades do dia a dia. Deus vai sempre abrindo uma porta, Deus vai sempre dando sabedoria. Não tenha medo. Você precisa fazer apenas uma coisa. O que é, Padre Monteiro? Dizer o que Moisés disse ao Senhor: eis-me aqui. Assim como o Senhor chamou Moisés. Moisés, Moisés. Hoje Ele está te chamando. Hoje é o teu nome que Ele está te chamando. É Ricardo, é Josi, é Patrícia, é Francislene. É hoje. É o teu nome que flui na boca do Senhor. Então não tenha medo de responder esse apelo, de se colocar sempre a serviço do outro, anunciando a graça de Deus. Espero que hoje a vocação de Moisés tenha te ajudado a despertar a tua vocação. Amém e graças a Deus. Senhor, é sempre uma alegria podermos escutar a Tua palavra, porque ela nos leva a um processo de autorreflexão. Ela mexe com nossas estruturas, literalmente.
E nós queremos pedir nessa manhã de quinta-feira, nesse mês de agosto, nós queremos continuar orando pelas vocações, pedindo que o Espírito de Deus suscite vocações para o serviço da igreja, homens e mulheres que não tenham medo, porque existem ainda no mundo muitas opressões. Existem muitas pessoas que se encontram escravizados nos vícios, com sua mente manipulada pelo sistema, pessoas que são vítimas da estrutura do sistema político, econômico e social. Quantas pessoas estão oprimidas? E só há um que nos liberta. Então, suscita homens que tenham a coragem de ser a voz de Deus para o povo e que seja a voz do povo diante do seu opressor. Manda homens e mulheres que tenham coragem de dar a sua vida para defender a vida dos seus irmãos, como Moisés teve a coragem de se levantar contra toda a opressão no Egito. Senhor, envia para a tua igreja vocações comprometidas. Vocações comprometidas, homens que entendam o que significa vocação, mulheres que entendam o que significa vocações, não funcionários do reino, porque nós não precisamos de funcionários no reino. Nós precisamos de homens de coração dóceis, que tenham o desejo de uma experiência de amor com o eterno. Manda vocações para a tua igreja. Nós oramos, sacerdotes, religiosas, religiosos, leigos, consagrados e consagradas, homens e mulheres dispostos a cumprir a missão libertadora de Deus. Suscita para a nossa comunidade vocações comprometidas, manda para a nossa comunidade, para a nossa seara, vocações que queiram anunciar ao mundo o amor eterno de Deus, o amor que não passa, mas o amor que transforma a vida das pessoas. Que não nos falte homens e mulheres que se deixem guiar pelo Espírito de Deus dentro desse carisma. Conserva-nos, Senhor, na tua fidelidade, que nós não fujamos daquilo que tu tens para nós, que nós não queiramos, Senhor, escutar outra voz, senão a tua voz, como Moisés escutou naquela sarça a tua voz. Nós também queremos escutar a tua voz, porque é ela que nos direciona. Quando falta a voz de Deus em nós, nós ficamos perdidos, sem saber para onde ir, porque nós somos conduzidos pela voz do Senhor. Que não nos falte essa voz. Amém e graças a Deus. A cada 10 dependentes químicos, 1 está em tratamento. Ajude-nos a manter a nossa casa para dependentes químicos. A Casa da Misericórdia. Fale conosco. 3521-4151. 3521-4151.